Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula? Nessa videoaula o que eu vou fazer? Eu vou resolver com vocês os exercícios da primeira semana do PET volume 1 de Física, tá bom? Então vamos lá! Fala pessoal, então vamos para a nossa resolução dos exercícios, né? Então esse aqui é um exercício, são exercícios de revisão, né, dos estudos que vocês fizeram no ano passado. Então ele busca fazer uma revisão das 3 leis de Newton, né? Que é a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a segunda lei de Newton, que é a lei da proporcionalidade de massas, e a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Além dessa revisão sobre as 3 leis de Newton, nessa videoaula ele também faz uma revisão sobre o conceito de força e sobre algumas características vetoriais que a força tem. Tá? Então, se você não estudou esse conteúdo ou teve dificuldade em compreender esse conteúdo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de algumas videoaulas que abordam esses conceitos, tá bom? Pessoal, o nosso primeiro exercício fala o seguinte: o garoto Saul, que vinha cavalgando em uma grande velocidade, quando de repente o cavalo se assusta com uma cobra e para bruscamente. O pobre garoto, entretanto, passa direto, ou seja, voa por cima do cavalo e cai no chão. O professor Renato Brito pergunta o motivo pelo qual Saul voa por cima do cavalo e é mais bem explicado por qual lei. Então veja bem, como o cavalo estava em movimento, independente da velocidade, o garoto também estava em movimento junto em cima do cavalo. Então quando o cavalo para, o garoto ele não para. Então, ou seja, se esse garoto estava em movimento, ele tende a continuar em movimento, que é o que define a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, beleza? Então, ou seja, o que explica o motivo pelo qual o garoto sai voando por cima do cavalo é o fato desse menino estar submetido à primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra D de dado. Pessoal, a nossa segunda alternativa fala o seguinte, ó. Um cavalo inteligente que se acha conhecedor das leis de Newton pensa assim: se eu puxar a carroça, ação, então a carroça vai me puxar, reação. A minha ação sobre a carroça é para frente e a reação da carroça sobre mim é para trás. Até então, certinho, beleza, pessoal? Então vamos lá. Como as duas forças estão na mesma direção, horizontal, e devem ter a mesma intensidade, logo se anulam. Pessoal, até aqui, beleza, tá certinho o que o cavalinho, o burrinho aí tá pensando. Beleza? Só que quando ele fala assim, logo se anulam, isso aqui já tem um erro que eu vou comentar com vocês. Em outras palavras, eu jamais conseguirei mover a carroça. Portanto, não adianta me dar chicotadas, que eu não vou tentar arrastá-la, pois sei que isso é impossível. Só que todos nós já vimos cavalos puxando carroças de diversas massas, e tanto o cavalo quanto a carroça saem do lugar. Temos aqui então uma prova de que a terceira lei de Newton está errada. Afinal, como o cavalo consegue se mover? Pessoal, presta atenção nisso aqui. A terceira lei de Newton, ela é bem clara, tá? Para que haja a terceira lei de Newton, é necessário algumas características, alguns pontos, né? Então, quando a gente fala em terceira lei de Newton, eu estou falando de forças que têm o mesmo módulo, eu estou falando de forças, ou seja, tem o mesmo valor, tá? Eu estou falando de forças que têm a mesma direção, eu estou falando de forças que têm sentidos contrários. Só que a terceira lei de Newton, ela não depende somente dessas 3 características. Ela depende também de outros 2 fatores. Quais são os outros 2 fatores? Os corpos, as forças, elas têm que ser aplicadas em corpos diferentes. E a nossa quinta e última característica, elas têm que ser de mesma natureza. Então, ou seja, para que nós tenhamos um par de terceira lei de Newton, é necessário que tenhamos forças que tenham o mesmo módulo, a mesma direção, sentidos opostos, mas sejam aplicadas em corpos diferentes e sejam de mesma natureza. Quando todos esses 5 critérios são obedecidos, eu tenho uma terceira lei de Newton válida e bem aplicada. Beleza?
Nessa situação aqui, o que a gente tem? Nós temos forças que têm a mesma intensidade, têm a mesma direção e têm sentidos opostos. Só que veja bem, onde que está o erro do burrinho? Tá? Para que essas forças se anulem, seria necessário que essas forças fossem aplicadas no mesmo corpo, o que não está acontecendo. Beleza? Então o que está acontecendo aqui? Esse burrinho, ele aplica uma força na carroça e a carroça aplica uma força no burrinho. Então eu tenho o quê? Corpos diferentes e de mesma natureza, que é uma força de contato. Então, ou seja, aqui nós temos sim uma situação de terceira lei de Newton e ela não está errada. Beleza? Por que ela não está errada? Porque ela está atuando em corpos diferentes. Então a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra B de bola. Belezinha? Pessoal, nossa terceira questão fala o seguinte, ó. Uma mesma força resultante é aplicada a dois corpos diferentes, A e B, inicialmente em repouso. Durante um mesmo intervalo de tempo, o corpo A atinge, então, a velocidade de 3 metros por segundo. E o corpo B atinge a velocidade de 7 metros por segundo. Qual dos dois corpos tem maior massa? Justifique a sua resposta. Então, pessoal, presta atenção. Como a força que foi aplicada nesses dois corpos tem a mesma intensidade, beleza? E esses corpos, então, passam a se movimentar, passam a se mover com velocidades diferentes, o que possuir menor velocidade é o que apresenta maior massa. Vamos parar para pensar o seguinte, vamos levar em consideração uma pessoa empurrando um carro e um caminhão com a mesma força, beleza? Vamos supor que ele consiga colocar os dois para se movimentar, tanto o carro quanto o caminhão. Qual que vai atingir uma velocidade maior? Qual que vai se movimentar com uma velocidade maior? É claro que é o carro, beleza? Porque o carro tem uma massa menor, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, toda vez que nós aplicarmos uma força sobre determinados objetos e as forças forem iguais, o que adquirir menor velocidade é o que vai apresentar maior massa, beleza? Então a gente pode dizer o seguinte, que a massa de A é com certeza maior do que a massa de B. Bom? Pessoal, vamos para a quarta alternativa, né? Essa aqui já é uma questão matemática, já é uma questão com aplicação da segunda lei de Newton. Ela fala o seguinte, ó. Que força resultante é necessária para acelerar uma bicicleta juntamente com seu ocupante com massa total de 60 kg a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, ou seja, ele quer saber qual que é a força resultante que essa bicicleta vai adquirir, sabendo que a massa total é de 60 kg e que a aceleração adquirida é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, para a gente determinar essa força resultante, é só aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, força resultante é igual a 60 vezes 1,5. Então, nossa força resultante só pode ser 90 newtons. Então, essa é, então, a nossa resposta. Belezinha? Pessoal, e para a gente finalizar, vamos para a nossa quinta e última questão. Ela fala o seguinte, ó. Em cada uma das situações mostradas abaixo, determine o módulo, a direção e o sentido. Então ele quer saber qual que é o módulo, a direção e o sentido da aceleração a que cada corpo está submetido. Então aqui a gente vai levar em consideração algumas coisas. Então primeiro, na letra A, o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos determinar a força resultante. Então eu tenho duas forças que atuam sobre esse bloco, têm a mesma direção e sentidos opostos. Então nesse caso, a nossa força resultante é dada pela diferença dessas duas forças. Então vai ser 9 menos 5. Então a nossa força resultante ela vai ser igual a 4 newtons e com uma direção horizontal e para a esquerda. Então está aqui a nossa força resultante.
Beleza? Vou colocar aqui o sentido, na verdade, é o sentido da nossa força resultante. Então, se a minha força resultante tem um sentido, uma direção horizontal e um sentido da direita para a esquerda, a minha aceleração ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Então, para a gente calcular a aceleração, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, então vai ficar força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Quanto que vale a força resultante? 4, então vai ser 4, o que é igual a 2A. Então, a nossa aceleração ela vale 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, para a gente determinar o módulo direção e sentido, já que é uma grandeza vetorial, o módulo a gente tem, beleza? Esse módulo ele vale quanto? Deixa eu só pegar uma canetinha vermelha. Ele vale 2 metros por segundo ao quadrado. Ele vai ter uma direção horizontal e um sentido para a esquerda. Belezinha? Pessoal, na letra B, então eu tenho uma caixinha, eu tenho um bloquinho aqui que tem uma massa de 3 kg e eu tenho duas forças que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Então primeiro eu vou determinar a força resultante. Para determinar a força resultante, nesse caso aqui, como essas duas forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, então eu tenho que somar essas forças. Então vai ficar 4 newtons mais 8 newtons. Então eu vou ter uma força resultante que vale 12 newtons. Então a força resultante que atua sobre essa caixinha, sobre esse sistema, ela vale 12 newtons e tem uma direção da esquerda para a direita. Então isso é a minha força resultante. Agora, para a gente poder determinar a aceleração do sistema, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Então eu vou fazer força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então vai ficar 12, o que é igual a 3A. Então a nossa aceleração ela vale quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Esse é o módulo da nossa aceleração. Então, determinado módulo, calculado o módulo dessa aceleração, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar as características desse vetor, ou seja, dar o módulo, a direção e o sentido desse vetor, a aceleração. Então, o módulo a gente calculou, então o módulo nós encontramos, então vale 4 metros por segundo ao quadrado. A direção dessa aceleração é a mesma direção da força, então é uma direção horizontal, e o sentido é o mesmo sentido da força, então é um sentido para a direita. Belezinha? Pessoal, seguinte, eu vou encerrar essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos, né, os exercícios que nós resolvemos. Espero que tenha ficado claro para todos os conceitos envolvidos. Belezinha? Qualquer coisa que precisar, é só me chamar, tá? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. You now